Hora de conversar com o Rodrigo Aidar. O nosso assunto, mais uma vez, e não poderia ser diferente, é a PL das fake news, que vai ser votada nesta terça-feira. Seria. Agora a gente não sabe de mais nada, porque tem muita pressão por parte das Big Techs e já não dá nem para saber se vai haver o quórum mínimo para a votação. O Aidar, temos alguns aspectos que ainda não exploramos por aqui, como algumas equivalências lá de fora. Conta pra gente aí quais foram os aspectos que você pesquisou lá nos Estados Unidos e na Europa a respeito desse assunto. Bom dia para você. Bom dia Megali, bom dia Ivan, querido, bom dia Sila. Você sabe, Megali, um parênteses rápido, sempre que o Ivan está no ar eu me preparo mais, porque o Ivan costuma fazer as perguntas mais difíceis. Quando eu ia te perguntar sobre taxa de juros, você não sabe da missa, você não sabe um terço. É bem por aí. Bom, gente, bom dia aí aos nossos ouvintes também. Megali, essa discussão ainda vai render muito, pode ser que seja votada hoje, pode ser que não, mas ontem o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que ia acionar a Secretaria Nacional do Consumidor para investigar a prática do Google de ferir o Código de Consumidor. Eu acho que esse primeiro aspecto é legal abordar pelo seguinte: quando o Flávio Dino fez isso, eu fui consultar as bases sobre qual é a relação que o Google tem com a gente, afinal. Porque o Google, de fato, colocou uma campanha no ar, isso é incontroverso, e colocou uma campanha dizendo que o projeto de lei vai dificultar a remoção de conteúdo jornalístico com afirmações falsas. Afirmações como que a vacina do Covid-19 vai modificar o DNA das pessoas. E aí eu fui ao projeto de lei, e eu tenho certeza que vocês também leram o projeto de lei, e como o Google não aponta qual é o artigo que vai dificultar a remoção de conteúdo falso, a gente foi tentar pesquisar e não consegui achar no projeto de lei nenhum artigo que vai dificultar a remoção de conteúdo falso. Então o Google pode ser enquadrado por ter feito uma afirmação falsa contra esse projeto de lei que quer regulamentar o trabalho dessas plataformas no Brasil. Agora, o fato de o Google ter feito essa afirmação falsa, isso se enquadra em alguma... porque não existe ainda o PL das fake news. Se enquadraria se já tivesse em vigor. Ele não foi votado, ele não é lei, é projeto. Então, onde se enquadraria? O Dino pediu para a Secretaria Nacional do Consumidor investigar isso. E aí eu achei curioso, porque ele coloca a relação do Google como uma relação de consumo. E a relação do Google com a gente é ou não é uma relação de consumo? Esse é o primeiro ponto que a gente vai ter que ver nessa investigação administrativa que vai ser feita pelo governo. Agora, o segundo se for enquadrado como uma relação de consumo, é de fato uma prática abusiva? E aí eu fui ao Código do Consumidor, Megali, apontado, claro, pelos especialistas que eu costumo ouvir, porque como eu brinco, eu sou um rábula, não tenho nada de jurista, então eu vou ouvir muita gente de todos os lados. E eles disseram que pode ser enquadrado, sim, Megali, no seguinte: é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória que incite a violência ou que explore o medo. E eles dizem que é justamente aí que pode ser enquadrado, na exploração de um medo que não guarda relação com a realidade. E aí o que poderia acontecer com o Google em uma investigação dessa? Quais as punições? Código de Defesa do Consumidor, desde multa até a cassação do registro de produto ou proibição de fabricação de produto ou a suspensão de fornecimento de produtos ou serviços. A gente vai ver como essa investigação vai continuar na esfera administrativa, mas vai ser muito importante acompanhar isso de perto, porque isso pode fazer com que a gente enquadre os serviços prestados por essas plataformas em outras bases que a gente ainda não tinha pensado, no Código de Defesa do Consumidor. E aí, o Aidar, é o seguinte: se ficar no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, é um perigo para quem promove esse tipo de conteúdo na internet, porque se tem algo que funciona nesse país no âmbito jurídico, é o Código de Defesa do Consumidor. Impressionante, né? São processos geralmente mais simples, mais rápidos, mas que andam, né? O Aidar não gosta muito quando a gente fala sobre a não celeridade da justiça, porque de alguma forma o povo trabalha muito também, né? A massa de processo é muito grande, mas se ficar no Código de Defesa do Consumidor é capaz de muita gente perder processo aí, né? Sim, Ivan, mas você sabe que é mais complexo do que isso. Pode ter um enquadramento no Código de Defesa do Consumidor, essa é uma leitura que pode se fazer nova disso, de fato. De fato, o Código de Defesa do Consumidor costuma funcionar mais, mas funciona mais também por um aspecto. Essas ações costumam ser julgadas nos juizados especiais.
em que causas de até 40 salários mínimos não precisam de advogado, tem toda uma estrutura já formada, então isso anda realmente mais rápido. No caso dessa investigação administrativa, não. A coisa é um pouco mais complexa, inclusive do ponto de vista de tentar enquadrar isso ou não no Código de Defesa do Consumidor. Essa discussão é bastante interessante, a gente vai ter que ver como ela vai se desenvolver. Agora, se ficar caracterizada de alguma forma uma relação de consumo, ou seja, o Google é uma empresa prestadora de serviços e quem entra ali e pesquisa pode ser enquadrado como um consumidor, vai ser mais fácil enquadrar algumas práticas que a gente enxerga hoje na rede. Quando você compara com a legislação europeia, essa recente, que foi amplamente debatida e aprovada, isso não ficou sob o guarda-chuva de Secretaria do Consumidor, não foi entendido como um consumidor de conteúdos ou como um consumidor de notícias, ou seja lá o que for. Até porque houve um entendimento de que essas plataformas atuam como servidores de notícias também, de promoção de conteúdos, tendo mais de 10 milhões de usuários. Acho que, inclusive, esse é o corte feito na legislação europeia, considerando o volume de público. E aí, você compara e coloca lado a lado com os veículos tradicionais de comunicação. E colocam todos embaixo de uma regulamentação parecida. Quando você tira e coloca debaixo do guarda-chuva da Secretaria do Consumidor, Aidar, você está tirando essa característica dessas plataformas que também, muitas vezes, atuam como veículos de comunicação. Sim, Sheila, eu acho que você tem razão, esse raciocínio é exatamente isso. O corte que foi feito na Europa é esse, de plataformas que tenham mais de 10 milhões de usuários registrados, e aqui no Brasil também. O projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional, o corte é plataformas que tenham mais de 10 milhões de usuários registrados no país. Então é exatamente isso, esse é o corte. Agora, essa investigação que está sendo feita na seara administrativa, a gente precisa ver onde ela vai chegar, mas o próprio projeto de lei que está em discussão não enquadra, de fato, essas plataformas nesse Código de Defesa do Consumidor. Não é uma relação de consumo que está prevista no projeto de lei. E a gente pode, eu acho que olhar para fora, olhar para o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, é sempre uma boa prática. E trazer de lá as boas práticas, porque não dá para copiar e colar, do que é feito. E essa discussão lá está um pouquinho mais avançada do que a nossa discussão aqui. Tem um processo na Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, que discute qual a responsabilidade do YouTube, do Google e de redes sociais, como Twitter, Facebook, na prática de atentados terroristas pelo Estado Islâmico, por exemplo. Você vê que a coisa lá está com uma dimensão bem maior. Qual é a discussão em si? A família de um homem morto em um ataque terrorista numa casa noturna em Istambul, na Turquia, em 2017, e a família de uma pessoa que foi morta naquele ataque do Estado Islâmico em Paris, em 2015, essas duas famílias entraram com ações nos Estados Unidos contra o YouTube, dizendo o seguinte, que ao permitir a distribuição de conteúdo de ódio, conteúdo que muitas vezes incentiva esses ataques terroristas, as plataformas são tão responsáveis pelas mortes quanto os lunáticos que cometem os atentados. Esse processo está na Suprema Corte dos Estados Unidos para ser julgado. Tudo indica que vai ser julgado este ano ainda. Mas já houve lá o que eles chamam de hearing, que é um processo diferente do que acontece no Brasil. No Brasil, o advogado vai lá, sustenta por 15 minutos, o voto do ministro está pronto e dificilmente tem alguma mudança ali. Esse hearing na Suprema Corte dos Estados Unidos é diferente. É uma sessão em que os juízes se reúnem, os 9 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, e os advogados de todas as partes envolvidas no processo vão até lá para dar explicações. E há, de fato, questionamentos muito interessantes. Os juízes perguntam, os juízes colocam os advogados em saias justas. E o que se percebeu pelo conteúdo das perguntas e até pelas respostas que os juízes da Suprema Corte dão, é que vai ser muito difícil enquadrar as plataformas nestes termos, que ao permitir a distribuição de conteúdo de ódio, elas são tão responsáveis quanto os lunáticos que cometem os ataques. Essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos certamente vai ter reflexo em outros lugares para as plataformas, onde as plataformas atuam, no mundo inteiro. Agora, entre
considerar que as plataformas são diretamente responsáveis por atentados terroristas e considerar que elas têm, sim, o dever, a responsabilidade de restringir, de desencorajar, de tentar fazer um monitoramento efetivo de fato, para impedir no máximo que elas conseguirem que esse conteúdo seja disseminado pela rede, tem uma grande diferença. E é nesse meio termo que eu acho que vai caminhar tanto o projeto de lei aqui no Brasil, como a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, e depois as discussões que a gente vai ver no judiciário, no próprio Poder Judiciário brasileiro. Está tudo em aberto ainda. Esse PL é extenso, mas ele não é definitivo. Com certeza ainda vai ver outras emendas, vai ter discussão, e a hora que isso bater no Supremo Tribunal Federal é que a gente vai ver como isso vai ser, como isso vai dialogar de fato com a realidade aqui no Brasil. Nesse momento, desculpa, Megan, nesse momento são 37 emendas já protocoladas ao projeto. Ou seja, pode sair qualquer coisa ainda. É bom a gente ficar bem ligado. Agora, eu já disse às 7, digo de novo, o Google abriu mão do argumento da neutralidade, de dizer que é uma plataforma neutra de propagação de ideias e que não tem responsabilidade sobre essas ideias, quando utilizou um subterfúgio que jamais havia usado nem na Europa, onde a regulamentação é muito mais dura, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, que é usar a própria página para editorializar a questão da PL, inclusive fazendo um patrocínio ao próprio Google para dar preferência no campo de busca aos artigos que tragam um lado negativo do PL. O Google, no momento em que fez isso, assumiu-se como um agente ativo de comunicação. E como um agente ativo de comunicação, está sujeito à regulamentação, como qualquer emissora de rádio, como qualquer emissora de TV, como qualquer jornal. O Google abriu mão de sua neutralidade aqui no Brasil. Aliás, gostaria de saber por que aqui no Brasil e não em outros lugares. Eles acham que aqui é uma república bananeira que vale tudo? Que eles podem dominar a narrativa, na Europa não ousam fazê-lo? Por que só aqui? Mas enfim, Mas, Galho, diga, muito rapidamente. O que eu acho grave nessa coisa do Google não é nem ele tomar lado. Eu acho que ao dizer que o PL vai prejudicar a remoção de conteúdo jornalístico falso, e ele cita afirmações como a vacina da Covid-19 vai modificar o DNA de seres humanos, esse tipo de informação, o PL dificulta a retirada disso. Só que o Google, nessa carta, ele não indica onde no projeto de lei está essa dificuldade. E ao ler o projeto de lei, eu não encontrei. Se alguém encontrar, eu gostaria até que me enviasse. Eu não encontrei o que pode dificultar a remoção de conteúdo falso. Não tem. Então, ao fazer isso, o Google comete, assim, algo grave. Não tem. Isso não está lá. Eu li o artigo inteiro. Aliás, acredito que todos nós aqui lemos. Isso não está lá. Pelo contrário, isso é exatamente o que esse PL quer combater, a propagação de notícias falsas por meio das Big Techs. Aidar, enfim, a discussão é completa, né? A gente vai saber logo mais se a votação acontece hoje ou não. Parece que a coisa esfriou bastante lá em Brasília. E certamente voltaremos a esse assunto. Beijão pra você, boa semana, até. Beijo, Sheila, Ivan, Megali, beijo aí pros ouvintes, valeu. Valeu, beijo.